Uma das narrativas mais influentes de toda a história humana, sem dúvida, está ali, nas primeiras páginas do livro de Gênesis. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história da criação, olhando especificamente para os dias 4 a 6, para a gente poder desvendar o significado teológico e cultural que existe por trás dessas palavras tão antigas. Para começar, a gente precisa se fazer uma pergunta fundamental. Afinal, por que esse texto foi escrito? Como a gente vai ver, a intenção ia muito, mas muito além de ser só um registro histórico. Era, na verdade, uma declaração radical sobre a natureza de Deus, do mundo e da própria humanidade. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse. A gente começa entendendo o contexto, depois passa pela ordenação do cosmos e o povoamento do mundo. E aí a gente chega no ponto alto, a criação da humanidade e qual é o seu propósito. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender Gênesis de verdade, a gente precisa, viajar no tempo e se colocar no lugar da primeira audiência do livro. Pensa só, Moisés escrevendo para os israelitas, um povo que tinha acabado de sair de 400 anos de escravidão no Egito e estava prestes a entrar na terra pagã de Canaã. Eles precisavam urgentemente de uma nova visão de mundo. E o contraste com o mundo ao redor deles era gritante. De um lado, você tem Gênesis apresentando um Deus único, que está acima de tudo, que cria com um propósito claro. Do outro, as culturas pagãs viam um monte de deuses que eram, na verdade, parte da natureza, muitas vezes deuses caóticos, briguentos, e a humanidade existia basicamente para servir esses deuses. Gênesis chega e vira essa mesa, redefine tudo. E essa redefinição começa de um jeito bem dramático já no quarto dia da criação, quando o assunto são os corpos celestes. E olha, isso aqui não é sobre astronomia, tá? É uma baita declaração teológica. Pensa bem, no Egito, os israelitas viram o sol ser adorado como Deus todo-poderoso, Ra. Outras culturas adoravam a lua e as estrelas. Aí Gênesis chega e faz algo que, para a época, era chocante. O texto nem sequer dá nome para eles. Chama de luzeiro maior e luzeiro menor. Basicamente, eles são rebaixados de divindades a objetos, ferramentas nas mãos do único e verdadeiro Deus. E a função deles? Totalmente desmistificada. Eles não estão ali para controlar o destino de ninguém, como na astrologia. O propósito deles é super prático: marcar o tempo, iluminar a Terra, servir como um grande calendário cósmico. A mensagem era muito clara: não consultem as estrelas para guiar a vida de vocês, consultem o Deus que criou as estrelas. Agora vamos para o quinto dia. Se o quarto dia desmistificou os céus, o quinto dia vai desmistificar as profundezas do mar, que era um lugar de muito medo e caos nas mitologias antigas. O texto fala sobre as grandes criaturas marinhas. Para a gente hoje, isso pode soar como baleias, tubarões, mas para os vizinhos de Israel, os cananeus, essa frase era um gatilho. Evocava monstros marinhos aterrorizantes, como Leviatã, que viviam em guerra com os deuses. E a mensagem de Gênesis é poderosa. Esses monstros não são deuses rivais, são só mais algumas das minhas criaturas. E elas estão totalmente sob o meu controle. Chegando no sexto dia, um pouco antes do grande final, a Terra se enche de vida. E o jeito que essa vida é descrita diz muito sobre a perspectiva do texto. A classificação que a gente vê aqui não é científica, não é a taxonomia que a gente aprende na escola. É um mundo visto pelos olhos de um observador antigo, talvez um pastor. Tem os animais que vivem perto da gente, os domésticos, tem os bichos que rastejam pelo chão e tem os animais selvagens que vivem longe. É uma descrição super prática do dia a dia e não um tratado de biologia. E agora a narrativa chega no seu auge. A linguagem muda, o ritmo muda. Depois de criar o universo inteiro com a palavra, Deus parece que faz uma pausa, delibera e anuncia a criação de algo completamente diferente, totalmente especial. E pela primeira vez na história, Deus fala no plural: façamos. A fonte que a gente analisou sugere que isso não é um plural de majestade, tipo um rei falando, nem um conselho com anjos. Na verdade, seria um primeiro vislumbre bem sutil da pluralidade que existe dentro do próprio ser de Deus, algo que mais tarde seria revelado como a Trindade. Tá, mas o que significa, na prática, ser criado à imagem de Deus? Antes de tudo, é super importante entender o que isso não é. Não se trata de uma semelhança física. O texto deixa muito claro que Deus é espírito, ele é distinto do mundo material que criou. A imagem de Deus não está no nosso corpo. Então, essa imagem de Deus se manifesta basicamente de 3 formas principais. Primeiro, na nossa capacidade de refletir o caráter dele, como o amor, a justiça, a criatividade.
Segundo, ao agirmos como seus representantes aqui na Terra, cuidando da criação. E terceiro, na nossa própria natureza relacional. Fomos criados para ter comunhão com Deus e uns com os outros. E essa ideia, gente, era incrivelmente radical para a época. No Egito ou na Babilônia, só o rei ou o faraó era considerado a imagem de um deus na terra. Era isso que justificava seu poder absoluto. Gênesis chega e simplesmente democratiza esse conceito de uma forma impressionante. Não é só o rei, mas todo e qualquer ser humano, homem e mulher, carrega a imagem divina. Isso dá um valor e uma dignidade inerente a todas as pessoas, sem exceção. Mas ser criado à imagem de Deus não é um status passivo para a gente ficar só admirando. Vem junto com uma missão, um propósito a ser cumprido aqui na Terra. E essa é a primeira comissão dada à humanidade, que às vezes é chamada de mandato cultural. É um chamado para construir famílias, desenvolver a sociedade, explorar o mundo, entender como ele funciona e, claro, cuidar do planeta. É a base para a cultura, para a ciência, para a arte, para tudo. E aqui a gente vê como esses conceitos acabam se tornando o alicerce da sociedade. A ideia da imagem de Deus se torna o fundamento da dignidade humana. A criação de homem e mulher estabelece a família. O mandato para sujeitar a terra incentiva a exploração científica e o desenvolvimento cultural. E o valor de cada pessoa se torna a base para a ética e para as leis. E a Semana da Criação termina com essa declaração poderosa. Repara que não é apenas de bom como nos outros dias. Agora, com a humanidade em cena, a criação é declarada muito boa. Isso estabelece um ponto crucial. O mundo, como foi originalmente projetado por Deus, era um lugar de ordem, de beleza e de perfeição. O mal, o sofrimento, a morte, nada disso fazia parte do plano original. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta inevitável. Se o mundo começou perfeito, se era muito bom, o que foi que deu tão errado? O que aconteceu para manchar essa criação? Bom, essa é a pergunta que prepara o terreno para o próximo capítulo da história, mas por enquanto ela nos deixa refletindo sobre a dignidade e o propósito incríveis com que a humanidade foi originalmente criada.